Nosso palestrante de hoje é o senhor Elzo Ferreira. Ele é brasileiro, casado com a Marilza, pai da Jéssica e da Nicole e do Enzo, que tem 5 meses de idade. Ele é cientista e pesquisador, atua na área de farmácia e bioquímica. É mentor, autor e coordenador geral do projeto que gerou o Asmazol. A finalidade desse medicamento é inibir doenças do aparelho respiratório, especialmente a asma. O Asmazol vem sendo estudado há mais de 10 anos, envolvendo 5 universidades, 8 centros de pesquisa e 25 cientistas. Está realimentando. Elzo Ferreira passou por diversas etapas da vida, pontilhadas por incontáveis dificuldades. Passou de uma vida de muita tristeza para uma vida de alegria, de um leito de dor para a saúde, de pecador ignorante para crente abençoado, de um sonho para a realidade, de indouto a cientista, de clandestino a cidadão americano, de miserável a empresário, de maltrapilho a bem vestir, de excluído pela sociedade a procurado pela mídia, de falta de pão a abundância, de ignorado por muitos a querido por todos, de desconhecido a conhecido internacionalmente, de desesperado a esperançoso, de desempregado a empregador. O jantar e o depoimento do Elzo hoje, eu tenho certeza, vai mudar e transformar a vida de muitos que aqui estão. Senhoras e senhores, Elzo Ferreira. Quero saudar a todos, uma boa noite, bem caloroso, e um abraço, como o Zago falou. Muito embora sou pequenino, não consigo abraçar a todos, mas externo a todos a minha gratidão pela vossa presença aqui essa noite. Doutora Dilce é muito generoso quando faz a apresentação da gente, mas estamos aqui. Meu nome é Elzo Ferreira, como ele falou, sou ator, pesquisador na área de farmácia e bioquímica, e tudo isso aconteceu não segundo a minha vontade, mas por fatalidades e predições de Deus que Ele estabelece no nosso projeto de vida. E estou muito feliz por estar atuando nesta área. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz de estar aqui essa noite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Humberto. Obrigado, Zago, Sr. Manuel, doutora Dilce. Eu presidente do capítulo também. Só que estou um pouco triste, porque eu não posso aceitar que uma plateia tão bonita dessa, vocês fiquem tão sérios desse jeito. Esse não é bom, sabe? Como nós trabalhamos muito com estatísticas, e todos os resultados são baseados em bioestatísticas, em cálculos matemáticos e gráficos, eu quero mencionar aqui esta noite uma estatística que foi desenvolvida nos Estados Unidos, de que cada 3 pessoas, uma é feia. E nesse momento eu queria que você olhasse bem para o seu lado direito. Preste bem atenção na pessoa que está ao seu lado direito. E agora preste bem atenção na pessoa do lado esquerdo. Olha como elas são bonitas. Se todos olharam bem, prestaram bem atenção, se o da direita e o da esquerda não é o feio, então você já sabe que não é feio. Mas essa estatística não se aplica aqui, né? Porque
Só nos Estados Unidos, como o Zaga falou. E você sabe que existe um complô a nível de Brasil, que eles não querem que as moças do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina participem no concurso do Miss Brasil, porque é um desequilíbrio total. O povo do Sul, em geral, é muito bonito. É porque eu sou aqui do Sul também. Eu costumo não escrever esboço daquilo que falo. Também não procuro falar no improviso. Deixo que Deus me dê direção naquilo que falo. O jantar da Donep tem me surpreendido muito, porque aqui é diferente de dar palestra para a imprensa, é diferente de dar palestra na igreja, e é diferente de dar palestra para profissionais da área de saúde. Aqui a gente se sente mais à vontade e a plateia faz a gente se sentir assim. E eu gosto disso, eu me sinto bem. Muito embora eu tenha apenas 38 anos, já tenho percorrido várias partes do mundo, isso tudo através de uma determinação do próprio Deus a meu respeito, e eu me sinto feliz por isso. E às vezes eu chego em algum lugar e precisa preencher algum documento e eles dizem qual a sua renda. Eu digo, eu sou aposentado. E vocês falam assim, mas com 38 anos já é aposentado? Eu disse, sim, sou aposentado. E isso é bom para mim. Toda a situação na minha vida, essa mudança toda, começou em 31 de maio de 1997. Sou filho de agricultor, nasci na cidade de Braga, aí na região da Bacia do Prata, nem sei direito, mas é para essa região aí. Nunca mais voltei na cidade que nasci. E após isso meu pai foi para o Paraná, se estabeleceu aí, eu voltei um tempinho para Porto Alegre, depois na adolescência, e aí resolvi voltar a estudar em Curitiba e nunca mais saí daí. Estou aí até hoje. Minha família é muito humilde, plantávamos arroz aí no estado do Paraná, e da minha família foi só eu que decidi estudar. Meus irmãos diziam, mas por que estudar? Para ficar aí puxando cabo de enxada? Eu dizia, não, eu não vou ficar aqui, eu vou estudar, porque o mundo não é só isso aqui que nós vimos. E eu era o menor da família, o mais novo, então no interior o mais novo não tem muita voz ativa. Tem que fazer alguma coisa para fazer a diferença para que os mais velhos acreditem e te respeitem. Caso contrário, você é sempre aquele que não tem voz ativa no meio da família. Mas eu tinha 3 sonhos na minha vida. Um era ser astronauta, outro era ser piloto de Fórmula 1, ou ser cientista. Mas no decorrer do tempo eu esqueci desses 3 sonhos. Mas eu creio que em algum lugar, nas regiões celestiais, ficou anotado esses meus 3 sonhos. E um deles foi determinado para que se cumprisse em minha vida. Fui estudar para Curitiba, fazia 4 anos que eu não vinha passear na casa do meu pai. No dia 31 de maio eu estava no trabalho, quando a gerente me chamou em sua sala, e quem aqui é submissa gerente sabe que quando a gerente chama a gente na sala dele, dá um frio nas costas, né? Eu acho que a gerente viu que eu já estava branco, porque quando eu cheguei ela perguntou se eu queria água, eu falei que não. E eu vi que ela estava transformada também. E quando eu sentava, não quis sentar, eu disse, mas o que está acontecendo? Ela disse, vou abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala de família, é difícil falar de família, difícil falar de família e deixar de se emocionar. E normalmente quando eu falo da minha família, tanto dos meus familiares como da minha família, eu me emociono porque meu pai desde muito cedo nos ensinou que nós devíamos amar a nossa família, irmãos e irmãs, e nossos familiares também. E eu
Nunca levei uma surra do meu pai, um puxão de orelha, um tapa sequer. Fazia 4 anos que eu não via ele e a gerente me perguntou se tinha alguém doente em casa. Eu disse: meu pai não estava muito bem de saúde. Ela disse: pois é, pois disse a que horas ele faleceu. Isso, para quem tem o pai como seu melhor amigo, como uma coluna, mesmo estando distante, foi um choque muito grande. Nunca tinha passado por uma experiência de óbito no meio da família. E aquilo me deixou um tanto sem rumo. Fiquei meio desorientado, respirei fundo e pedi liberação para me visitar, para mim no funeral do pai. Fazia um dia que eu tinha comprado um carro e o carro estava com todos os documentos atrasados. Eu disse: mas vamos assim mesmo. Fui para casa, talvez movido pela emoção, esqueci a razão, mas impulsionado pela dor. Cantei a esposa, arrumamos as crianças e fomos. Naquela época a Nicole tinha em torno de 3 anos e meio e a Jéssica de 5 para 6 anos. Quando estávamos próximo da cidade de Pato Branco, 70 quilômetros longe distante da casa do pai, claro que a dor fazia com que o silêncio imperasse dentro do carro. Quando estávamos chegando próximo à curva do Rio Chupim, encontramos um caminhão e de trás desse caminhão saiu um carro pequeno e veio de frente conosco. Freiei o carro, puxei para o acostamento, mas deu nas pedras soltas, não consegui detê-lo e bati contra uma árvore. Após o impacto do acidente, mexi a cabeça para ver se não tinha fraturado a coluna, mexi as pernas, os braços, não consegui abrir as portas, deu jeito de sair pelo para-brisa. Estava com a camisa branca, mas lembro que a minha filha gritou e disse: pai, quanto sangue na tua roupa. Uma notícia alegre que você não ficar sabendo hoje, começou com um momento de lutador. Quando eu olhei para minha roupa, só via um vermelho intenso. Não parecia mais camisa branca. Tirei a bagagem e fui jogando na BR, os carros foram parando e já chegaram ali e foram nos socorrendo. Um pegou a Jéssica, já encaminhou para o pronto-socorro São Lucas, outra pegou a Nicole, outra pegou a minha esposa. Eu fui o último que foi. Chegamos aí no pronto-socorro, começaram a nos organizar e fazer as raios-x e os procedimentos de emergência. Depois que nos acomodaram, o médico passou no quarto e eu disse: e a Nicole? O médico meio que fez uma serinha para responder. Eu disse: cadê a Nicole, doutor? Ele disse: a Nicole fraturou o câmbio. Soltou uma lasca de osso. E dividiu o cérebro numa diagonal. Não tem nada que podemos fazer.
Isso que vai acontecer com ela. Não podemos precisar. Veja, a chance de vida dela é de 1%. Ele só não quis dizer que a Nicole ia morrer. Existem dois extremos na vida de qualquer ser humano. Um é quando você está no extremo da pobreza, e outro quando você está no extremo da riqueza, do seu ego, do seu eu, ou da sua sabedoria. E às vezes, quando estamos nesse menor estágio, pensamos que não precisamos de Deus, porque ninguém pode mudar a nossa vida quando você está no estágio tão miserável. Que as diversas acontecimentos, fatalidades da vida que coloca. E às vezes estamos num patamar também financeiramente ou psicologicamente, ou de eu, que achamos que não precisamos de Deus. E eu não conhecia Deus até essa época. Por isso que eu tenho orgulho de falar de Deus. Não tenho orgulho de falar da pesquisa, não tenho orgulho de falar de todos os lugares que eu já fui, mas tenho orgulho de falar dele. Porque quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu entendo a Bíblia, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo a ciência, e juntando as duas eu compreendo a Deus. E entendo tudo que foi feito. Meu pai morto naquele dia, destruiu o único patrimônio que tinha, e agora me sentia culpado de ter matado minha filha. Comecei a chorar e olhei para minha esposa, que só sabe o que isso significa, porque eu estou falando de alguém que já passou por isso. Alguém que já passou por essa situação. Ter uma criança linda como nós tínhamos e vi agora ela prestes à morte, talvez até por uma imprudência minha. Senti o mundo desabar sobre minha cabeça. Naquele momento eu queria morrer também. Mas eu olhei para minha esposa chorando, e ela olhou para mim chorando e disse: só Deus pode mudar a nossa vida. Eu disse: que é isso? Que Deus pode mudar a nossa vida? E ela insistiu e disse: só Deus pode mudar a nossa vida. Ele disse: que Deus que é esse que espera a gente chegar no extremo da desgraça igual nós chegamos para ir fazer alguma coisa? Porque Deus não fez alguma coisa enquanto meu pai ainda estava vivo? E na terceira vez ela falou com mais autoridade. Disse que só Jesus pode mudar a nossa vida. E aquilo me deu uma revolta tão grande. E num ato de desespero, posso dizer assim, eu disse: se esse Jesus que você está falando pode mudar a nossa vida, então eu vou aceitá-lo ele agora. E se ele me devolver a Nicole como ela era, eu vou ser fiel e vou dar testemunho das coisas que ele faz o resto da minha vida. Eu creio que alguém lá no céu disse: está fechado o negócio. Fiz, não sei se dá para dizer que isso é uma oração, um propósito. Me deitei, senti que a atmosfera mudou dentro do quarto. E aquele choro já passou, aquela dor do choro já passou. Aí eu já não entendi mais o que estava acontecendo. Minha esposa também parou de chorar. Dali em pouco veio os médicos, 2 médicos, 2 enfermeiras. Acabaram de entrar no apartamento, veio outra enfermeira correndo. E não conseguia falar, ela só conseguia dizer a Nicole. Quando ela falou a Nicole, algo passou na minha cabeça e disse: acabou de morrer. E numa situação dessa, um segundo passa milhões de pensamentos na nossa mente.
Aí ela tomou ar e disse: "Ah, Nicole, o médico disse que tem?" Ela disse: "Acabou de pedir para fazer xixi." E eu sempre digo que e a física prova isso, que só existem dois tipos de choro: o choro da dor e o choro da alegria. E daquele momento, nós do choro da dor passamos para o choro da alegria em pouco tempo. Daí os médicos foi aquele corre. Aí eu e minha esposa olhamos e nós já ficamos chorando de alegria um com o outro, porque vimos a nossa filha ter ressuscitado. Naquela hora eu queria sair dali com um soro, com suporte, com tudo enfaixado, enrolado naquele lençol, ir lá e pegar a Nicole e abraçar e dizer: "Filha, me perdoe pelo que fiz, mas não foi possível." Os médicos desceram correndo, fizeram mais os exames. Antes de virar aquele dia, eles voltaram no quarto e disseram, um deles disse: "Vocês são crentes?" Eu disse: "Eu não. Era até esse momento, mas agora sou para o Evangelho." Aí ele disse: "Então," ele disse, "você tem um compromisso de ser fiel a esse teu Deus até o último dia de sua vida. Porque na cabeça da sua filha aconteceu um milagre. Eu sou doutorado em neuro na Alemanha, meu colega em Israel, e nunca vimos coisa igual. O osso está num lugar calcificado e mais de 300 microcirurgias na cabeça, no cérebro." E ele disse: "Eu também quero esse Jesus para mim." E outro médico também, e duas enfermeiras também. Achei estranha aquela atitude. Eu disse: "Eu nem sei direito o que é isso, até vocês já estão querendo." Mas foi um milagre. Dormi tranquilo aquela noite. Aí foi aquele chororô aí dentro do quarto, eu e minha esposa. Nós queríamos abraçar, mas não conseguíamos, porque nós dois estávamos aí todos enfaixados, sedados. Outro dia pela manhã, levantei cedinho, eu fui ver a Nicole. Estava brincando no bercinho. Eu lembro que ela tinha os cabelos cacheados assim, vi que balançava os cabelinhos dela, vi que não tinha nenhuma aparelho. Disse: "Realmente a Nicole está curada." Bati no vidro, olhou para mim, aquele dentão que toda criança, né, com 2, 3, 4 anos tem na frente, olhou para mim sorrindo. Voltei correndo para o quarto e disse: "A Nicole realmente está curada." Aí já pude abraçar minha esposa e pedir perdão para ela pela imprudência cometida. Aí ela disse: "E agora?" Nós estávamos internados no hospital pelo DPVAT do carro, que o governo paga, ia pagar nossas despesas. E os médicos logo despertos, quando viram que nós estávamos acidentes de carro, já nos colocaram tudo em apartamento particular. E graças a Deus por isso. Tivemos um tratamento muito carinhoso pelos médicos, toda a equipe deles. Nós sabíamos que o documento estava atrasado, que o governo não ia pagar, mas nós também não tínhamos como pagar, porque o nosso único patrimônio era o carro. Eu disse: "Vou tirar um extrato para ver a situação do IPVA do carro." Fui lá no banco, tirei o extrato, IPVA quitado. Fui correndo, comprei umas fichas, fui no orelhão, naquela época era orelhão ainda, de ficha. Liguei para Curitiba, agradeci o cidadão que tinha me vendido o carro. Eu disse: "Obrigado por ter pago os documentos do carro ontem para mim." Ele disse: "Que pago, rapaz? Eu vendi o carro para mim comer, falei para você não viajar, que o documento estava tudo atrasado, porque eu não paguei nada." Ele falou. Aí voltei, conferi com a moça do caixa e disse: "Moça, esse aqui, quero que você olhe o documento desse carro aqui, quanto o carro deve?" Ela disse: "Senhor, esses documentos foram pagos ontem em Curitiba às 3h45 da tarde." Eu disse: "Então tá bom," entendi que era mais um milagre. Voltei correndo para o hospital, falei para minha esposa, e ela disse: "Ah, é?" Eu disse: "Sim." Ela disse: "O sargento que nos socorreu veio aqui para comprar o nosso carro." Eu disse: "Como assim?" Ela disse: "Ele quer comprar e quer pagar o preço que nós pagamos lá em Curitiba, porque a parte do nosso carro que estragou, no dele está boa, e a parte do nosso que está boa, no dele está estragada." Ele vai e os dois fazer um carro só. Eles: "Então tá bom."
Ela terminou de falar, bateu na porta, era o sargento, já estava com o dinheiro no bolso, pagou sem pedir recibo, só de o IPVA para ele. Ele disse: quando você chegar em Curitiba, me manda o recibo pelo correio. Me deu o endereço tudo direitinho, então tá bom. Fazer negócio com polícia, sem assinar documento, irmãos, é só um milagre. Aí começou uma fase nova na minha vida. Passou toda essa fase, voltamos para Curitiba e Deus queria ver se aquilo que eu falei lá no hospital era verdade. Aquele compromisso que eu assumi com Ele, se era verdade. Comecei a entrar no que a gente chama de fase do deserto. Começamos a entrar numa situação financeira muito difícil. E as coisas foram ficando cada vez pior. E pior, e pior, e pior. E chegou um momento que não tinha mais condições de sustentar a minha família. Mas eu fiz um propósito a Deus, que eu ia ser fiel a Ele. Na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez. Chegou um ponto crítico de tal forma que minha esposa um dia chegou e disse para mim: hoje você vai tomar uma decisão. Ou você fica com nós, comigo e as crianças, ou você fica com esse Deus Jesus. Porque ela estava atribuindo essa situação a Cristo. Porque eu me converti de corpo, alma e espírito a Deus. Não precisei de igreja, de placa, disso, daquilo. Foi um propósito pessoal. Mas ela não. Eu disse: como pode? Como que eu vou fazer isso? Se eu amo você e as crianças, muito embora estamos passando por uma condição difícil financeiramente, mas estamos bem de saúde. O Senhor nos deu a Nicole de volta. É só um momento. Não posso fazer isso. E ela insistiu: ou eu e as crianças, ou Jesus. E as crianças aí, no nosso meio, olhando para mim, olhando para ela. E criança, quando fica numa situação dessa, parece que o olho dela brilha mais ainda. Igual o olho de passarinho, olha para um e para outro. E olhando aqueles olhos negros da Nicole e da Jéssica, e olhando para ela, numa situação difícil disso, eu disse: se eu ficar com vocês e negar Jesus, vocês não poderão me devolver Jesus. Mas se eu ficar com Jesus, Ele vai poder me devolver vocês. Eu disse: então eu vou ficar com Cristo. Ela disse: então amanhã eu vou carregar a mudança. Vou para casa da minha mãe. Eu disse: tudo bem, não vai ser só por um tempo. Em que tempo, irmãos? Ficar longe da mulher amada, longe dos filhos, caminhando sozinho no deserto, não é fácil. Mas foi nesse momento de dificuldade que Deus colocou uma revolta no meu coração contra a doença que matou meu pai. Porque tudo aquilo ali estava sendo gerado em função desse fato da morte do meu pai. E aí, paralela, me deu uma revolta contra minha mãe. Eu disse: pois eu vou lá tirar uma satisfação com a mãe. Por que ela não vendeu, nem que fosse as últimas cabecinhas ligadas aí, para dar um tratamento mais adequado para o pai, que talvez eu não tivesse morrido. Cheguei lá e ela disse: filho, não é questão disso. Eu venderia tudo, você sabe, para salvar o seu pai.
Só que a morte, a doença que matou seu pai, não tem cura. Eu disse, que é isso, mãe? Ela disse, não tem cura. Eu olhei bem para ela e disse, então eu vou desenvolver a cura para essa doença. Atitude de doido. Técnico em administração, desempregado, perdi a família, não tinha onde morar, não tinha quase o que comer, e querer desenvolver um medicamento que envolve milhões de dólares para fazer isso. Vim para Curitiba, fiz uma pesquisa no mercado farmacêutico. A última farmácia que eu entrei é que está estabelecida. O dia que você chegar em Curitiba, procure a Associação Comercial do Paraná. Tem uma farmácia bem em frente. A última pergunta que eu fiz para esse farmacêutico, eu disse, olha meu filho, não tem nada para inibir essa doença. Eu disse, doutor, eu vou desenvolver um medicamento para curar essa doença. Eu disse, meus parabéns. Tomara que você consiga. E aquilo foi alimentando dentro de mim, esse desejo. E a revolta também. E nasceu em mim uma fé gigante, uma coisa inexplicável, que eu iria conseguir esse fato. Peguei, rascunhei um projeto, fui na Universidade Federal do Paraná, andei 17 quilômetros, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Cheguei lá, com a língua no pescoço, assim, uma cara de cansado, devia estar todo suado também. Fui procurar o centro de pesquisa, primeiro da PUC. O professor disse, olha, a PUC não desenvolve medicamento, mas a Federal desenvolve. Você pode ir lá, que eles vão te ajudar. Cheguei na Federal, falei com o professor, ele disse, rapaz, você ainda não é cientista, você já ficou louco? Achar que vai conseguir desenvolver a cura para essa doença, que já foi registrado 2.600 anos antes de Cristo, que as companhias farmacêuticas gastaram já em torno de 80 bilhões de dólares em pesquisa e não conseguiram neutralizar essa doença. E eu disse, sabe quando você é pequeno na realidade, mas você é grande na fé e na coragem? Eu disse, doutor, vai me ajudar ou não vai? Ele pegou o telefone, ligou para um cientista, chamou ali, relatou o caso. Ela disse, eu tenho essa fé, vamos ajudar ele então. Me levou para a sala dela, fez umas perguntas, não sabia responder nada. Voltei para a sala dele, aí ele disse, olha, estive pensando, já que você quer, se ir atrás de uma molécula sintética é muito caro, depende de equipamento sofisticadíssimo, vai muito dinheiro, e até encontrar essa molécula vai 15 anos, ou 20, ele falou. Pelo que eu vejo, você não tem qualificação na área, não tem recursos, que quando pobre é pobre, até o rastro é feio, né, Lúcio? Aí, rapaz, eu disse, mas eu vou te dar uma ideia. Você pode começar por uma planta. Ele disse, mas qual planta? Se o pessoal soubesse, eu já tinha estudado. E ele, como membro da Academia Norte-Americana de Ciências Químicas, tem conhecimento astronômico e um doutorado, pós-doutorado em isolamento de substâncias ativas. Eu sempre quem sabe, ele mesmo fala planta, mas ele não falou. Eu disse, mas eu vou achar planta, doutor. Ele disse, então tá bom, vou ficar aqui te esperando. Naquele dia, andei mais uns 19 quilômetros de volta para casa, pensando. Cheguei em casa cansado e com aquilo na cabeça. Mas que planta? Que planta? E à noite eu tive um sonho com a planta. E por ironia do destino, meu pai cortava essa planta para vender.
outro dia, claro, que depois que eu tive esse sonho, eu já não dormi mais. Né? Eu falava para mim mesmo, não, achei a planta, achei a planta. Mas essa planta, achei a planta. 7 horas da manhã, eu já tinha saído, já estava lá rumo à universidade. Cheguei lá, o professor disse, mas já achou a planta? Eu disse, já, doutor. Ele disse, qual o nome dela? Falei o nome, ele disse, mas eu nunca ouvi falar dessa planta. Ele falou, você tem que achar o nome científico dela, eu nem sabia o que era isso. Aí eu disse, faz o seguinte, vai nesse endereço aqui e fale com esse professor, ele é doutor em botânica, ele vai te dar o nome científico da planta. Fui lá, levei uma amostrinha da planta, dei o nome científico, voltei correndo para a universidade, começamos a pesquisar na internet, naquele tempo a internet, 10 anos atrás, era com manivela, ainda alimentada a carvão. Mas a professora olhou para mim e disse, olha moço, ou você é um cara de muita sorte e muito azar, porque não tem nenhuma divulgação científica a respeito da tua planta, pelo menos publicada a nível mundial, nem em inglês, nem em espanhol, nem em português. Ela falou nem em francês, porque ela fala e lê em francês também. Ela disse, muito bem, vamos lá, vamos à obra, vamos ter que começar do zero. Mas se ela falasse começar do zero, começar do 100, para mim era igual, porque eu não sabia nada do que estava acontecendo. Mas Deus foi me dando graça. E aí, ele pediu para mim buscar uma confirmação mais consistente. Enquanto isso, a professora disse, olha, você não pode porque você não é aluno da Federal, mas no meu nome, você vai na biblioteca e pede para ela fazer um comute para mim. Já Deus começou a colocar credores aqui no meu projeto. Gente avalizando o meu projeto. Fui lá, enquanto a moça disse, ela falou, vai demorar 8 dias para chegar o resultado. Eu peguei e fui lá para o interior confirmar com descendentes indígenas se aquela planta tinha a mesma atividade. Ele disse, olha, na aldeia lá eu lembro que o pajé usava isso aqui para curar todos os problemas respiratórios lá. Ele disse, então é essa mesmo. Fizemos uma prévia e aí quando a gente faz essa prévia, você fica esperando o resultado. Se é tóxica, se é letal, se tem efeito, né? Aí veio o resultado. Aí a professora disse, olha, já vi gente de sorte, não é igual a você, ainda não. Ela disse, a planta não é tóxica e não é letal. E apresentou grande atividade para essa área. Ela falou, vamos em frente. Eu disse, então tá bom. Aí o professor disse, eu acho que você precisa fazer química. Eu disse, fazer química, professor? Eu disse, sim. Ainda não tinha acordado o meu sonho. Ainda não tinha recebido. Eu não tinha me dado conta de que Deus estava restaurando meu sonho de criança. Fiz vestibular, não passei. Eu disse, mas você pode fazer química aqui. Faz química teórica e química prática, você só não pode fazer prova e não vai receber certificado. Ele falou, mas pode continuar aqui, eu te passo todo o conhecimento. Comecei, lá com um certo espaço de tempo, eles falaram, eu tive um sonho à noite. Eu estava saindo de jaleco branco do laboratório, e no meu jaleco estava escrito, não estava escrito química. E eu olhei e não consegui entender o que era. Aí algo falou para mim, eu pensei, mas química não usa jaleco branco no laboratório. Aí uma voz falou, você não é químico, você é farmacêutico e bioquímico. Aí achei mais estranho ainda. Fui na universidade e o professor disse, eu acho que você deve fazer farmácia, com especialização em bioquímica. Eu disse, por que isso, professor? Ele disse, porque como você é mentor do projeto, você vai ficar com a célula atômica do projeto na mão. Aí você pode atuar na área química, farmacêutica e análise clínica. E trabalhar dentro do hospital também. Eu disse, que estranho. Batendo com o sonho que eu tive à noite.
Falei com a professora federal de Florianópolis, que nessa época já o projeto tinha se espalhado, tinha sido distribuído. Ele disse, olha, Elzo, eu acho que você deve fazer farmácia bioquímica, o professor falou. Ele disse, por que o senhor acha isso, professor? Ele disse, porque eu acho que é a área ideal para você. Ele disse, então tá bom. Peguei, disse, olha, novamente lá eu fazer um propósito com Deus. Ele disse, ó Deus, se é você que está nesse negócio, então eu vou fazer a inscrição em 3 vestibulares. Preciso de dinheiro emprestado e preciso passar no primeiro, se é o senhor que está nesse negócio. Tinha 400 candidatos para 40 vagas, passei em 13º. E aí as coisas foram só decolando. No dia 18 de outubro de 2005, dei a primeira coletiva de imprensa dizendo que nós tínhamos conseguido inibir a asma em 95,3% em animais e 98,5% em seres humanos voluntários. Então, de um lado, a situação do projeto e autoestima em alta. Do outro lado, a situação financeira pior possível. De chegar a visitar as crianças e dizer, pai, você vai trazer comida aí de hoje para amanhã, fazer Nescau para nós? Uma pergunta fácil de responder quando você tem um cartão de crédito, um emprego, ou onde pegar o dinheiro, ou para quem pedir emprestado. Mas quando você não tem, uma perguntinha dessa derruba qualquer homem, por mais competente que ele seja. Abraçava as crianças e não dava a resposta. E só dizia, Deus sabe, filhos. Vim visitar elas à noite, já vinham correndo que criança não vê maldade de ninguém. Me abraçava, me beijava e lembro que elas ficavam olhando nas minhas mãos assim. E dizia, pai, trouxe leite para me fazer Nescau. E elas olhavam para mim, eu olhando para elas, começavam a correr as lágrimas no meu rosto. E a Jéssica sempre foi a profeta lá em casa. Eu dizia, não chore, pai, que um dia tudo vai mudar. E Deus me levou a plantar um sonho no coração dela e dizer que elas estavam vivendo naquela condição, mas que um dia eu ia assinar um contrato e comprar uma caminhonete Cherokee e comprar um apartamento e levar elas no Beto Carreiro, na Disney, levar elas no supermercado, elas poderiam comprar o que elas quisessem, levar no shopping, elas podiam comprar a roupa que elas quisessem. Outro sonho de doido. Sem ter dinheiro para comprar pão, sem ter dinheiro para comprar a passagem de ônibus, fazer uma promessa dessa para as crianças. Mas eu vejo toda uma programação divina na vida da gente. Aí quando chegavam lá, falar para minha esposa, você tem que arrumar outro homem, você tem que viver com alguém, que o Elzo nunca mais ia buscar vocês. A gente ouve essas coisas, mas eu agradeço a Deus que isso serviu para fortalecer mais a minha fé e a dela e a nossa confiança no outro. E a Jéssica vinha, aqueles dedinhos de criança, né? E minha esposa diz até hoje, que ela colocava o dedo no rosto dessas pessoas que falavam, dizia, não, o meu pai está desenvolvendo um medicamento, vai chegar um dia que ele vai assinar um contrato, e vai pegar dinheiro, e vai comprar uma Cherokee, um apartamento e vai tirar a gente daqui. E quando eu estava me programando
para fazer esse lançamento, estava muito preocupado com o dinheiro, como é que ia arranjar espaço no hotel, comprar uma roupa adequada na situação toda. Deus me levou até uma pessoa que financiou para mim tudo isso. Assinamos um contrato de um certo valor. Liguei para ela e disse: amor. Eu disse: quê? Eu disse: amor, liguei para te dar uma surpresa. Ela disse: o que é? Ela veio você de novo. Não quero nem ouvir ela de novo. Eu disse: não, mas a surpresa é boa. Eu comprei um apartamento. Ela disse: que? Eu disse: comprei um apartamento. Ele disse: ó, em meia hora o táxi vai chegar aí de pegada, e a gente já fica meio prepotentezinho, né? Ele disse: meia hora o táxi vai chegar aí de pegar para você viver o apartamento. Ela disse: eu vou mesmo, só para ver. Aí chegou lá, mostrei para ela, passava a mão nas paredes, olhava: mas é nosso mesmo, é nosso mesmo. Eu disse: é nosso, e comprei e coloquei no teu nome. Ela disse: ah, não acredito. Eu disse: sim, só falta você assinar agora, como comprador. Aí foi correndo para casa buscar as crianças. Disse: agora o que vamos fazer? Ele disse: agora você vai para casa, pega as suas roupas das crianças, pode vir, não precisa trazer nada de mudança, tem nada. Aí ela disse: ô, tadinha, eu mudei. Essa é a outra fase da nossa vida, irmãos. Por isso que é bom a gente estar com esse Deus, como o Zago falou. Eu te admiro, Zago, pela coragem e a emoção e a firmeza que você fala a respeito desse Deus. Eu te admiro mesmo, Humberto, a coragem que vocês têm. Isso é louvável, isso não tem dinheiro que pague. Vocês são homens abalizados, graus superiores, muito competentes, empresários, sabem que o que eu estou falando aqui não é para emocionar ninguém. Mas hoje as pessoas têm orgulho de falar coisas que não levam a nada. Eu admiro quando encontro um homem de negócios que fala de peito cheio, igual a Dona Hebe faz com pessoas aqui, de que Deus realmente existe. E para mim, os 6 bilhões e quase 600 milhões de pessoas que tem no mundo, se todas essas pessoas falassem para mim que Deus não existe, pois eu sozinho dizia: eu prefiro segurar a bandeira de que Ele existe, porque Ele fez isso na minha vida. Ficamos 6 meses nesse apartamento, compramos a caminhonete, graças a Deus, até hoje nós temos ela, e falei: essa nós não vamos vender, vai ficar aí. Aí a pessoa: vai se idolatrar no carro? Eu disse: não vou idolatrar, vai ficar aí, porque é um valor sentimental, tem algo diferente, é uma conquista que custou sangue, que custou lágrimas, que custou suor, que custou rejeição, que custou humilhação, mas é o símbolo de uma vitória, do início de uma vitória material que Deus nos deu. Ficamos 6 meses nesse apartamento, compramos outro, vendemos e compramos outro, pertinho da prefeitura em Curitiba, no centro cívico. E agora já estamos pensando em voar para morar em Gramado, ficar mais vizinho de vocês, mas mais longe também, por incrível que pareça. Às vezes a gente está perto, mas fisicamente às vezes tem que estar longe devido aos compromissos. A partir daquele anúncio da descoberta, minha vida transformou totalmente. Desadvogada, preocupada: e agora a tua segurança? Rapaz, que é isso? Como é que vai ser? Temos que montar uma estratégia de segurança para você. Diz: que é isso, rapaz? Mas segurança é Jesus quem dá, é Deus quem dá. Porque Ele colocou esse negócio na minha mão. Ele que me deu a sabedoria e a inteligência para fazer isso. Ainda antes de me formar, eu já tinha minha tese de mestrado e minha monografia de doutorado pronta, com mais de 2.500 horas de laboratório. Teve gente que tirou conceito 9 na teoria quando fomos fazer a prova, mas o jogador de Semenzoiosa tem conceito 9,5, porque além da teórica ele tem mais de 2.500 horas de laboratório.
E se der um laboratório na mão dele, ele toca sozinho do começo ao fim. Hoje nós somos os únicos no continente americano que temos competência como empresa privada para começar o medicamento do A ao Z, sem depender do governo. Temos um dos maiores nichos de clientes para prestar serviço, que é a dona do, segundo um congresso internacional que eu tive aí na Bélgica, um analista falou que ali estavam os donos de boa parte do dinheiro do mundo, mais do que os donos do dinheiro do petróleo, que é o setor farmacêutico. Mas sabe o que me dói no coração? Não é ver toda a situação que está acontecendo, mas ver e saber que nós temos condições de ajudar seres humanos. E hoje, daqui 1h e 20 minutos, vai completar o número de 17 pessoas mortas por asma, só no Brasil. Amanhã vai morrer mais 17 pessoas. E depois de amanhã, mais 17 pessoas. 17 pessoas em média morrem por dia com essa doença no Brasil. Crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores. Todos nós estamos sujeitos a isso. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez, que está fazendo. E quero continuar fazendo isso por amor àquelas pessoas que eu não conheço. Não por dinheiro, não porque eu estou pensando em aplausos, não porque eu quero os holofotes direcionados para mim, não. Primeiro, para exaltar o nome de Deus, porque Ele disse que Ele pega os necessitados do pó e os pobres do monturo e coloca entre os príncipes dessa terra. Eu fui chamado pelos 3 últimos ministros que passaram em Brasília, de saúde. Um dia cheguei em casa, minha esposa deu para mim com um sorriso de 9h15, disse: o que está acontecendo? Ela disse: o presidente quer te ver amanhã. Eu disse: ah, legal. Cumprimentei elas e fui para o banheiro, estou com o telefone de volta. Ela disse: verdade, o presidente quer te ver amanhã. Ela disse: ó, é de Brasília. Ela é do gabinete do presidente. Atendi, não é que era mesmo? Aí fiquei pensando, como pode? Eu ia no avião, é comum, às vezes eu estou no avião e daqui a pouco eu começar a chorar, ou no carro, às vezes até no hotel, andando na rua, às vezes está até no laboratório. Tanta alegria que eu sinto, sair do momento de dor profunda, tristeza profunda. Minha mãe se tornou alcoólatra depois que meu pai morreu, e passar 5 dias e 5 noites bêbada. Ninguém da família queria ela. Eu fui abandonado por meus familiares e aqueles que se diziam meus amigos por 3 anos, porque achavam que eu tinha ficado louco. Mas alguém nunca me desamparou e sempre esteve aí comigo. Minha mãe hoje está liberta da bebida e do cigarro, graças a Deus. Vivemos um momento de alegria plena na família, plena com os familiares, com os amigos. E tenho o nome de cada pessoa relacionado no caderno que eu conhecia e que eu conheci nessa trajetória. E assim que a gente comprar uma casa, vamos convidar cada um para um final de semana, 1 ou 2 ou 3 casais desses, para passar um final de semana em casa. Porque isso é louvável também. Nunca virar as costas para nossos semelhantes. Ainda temos muitos o que fazer. Vamos continuar fazendo. Deus tem nos dado graça. Com muita dificuldade financeira, mas
estamos conseguindo. E a Donep tem um mistério muito grande. Porque eu conheço a Donep faz 45, 60 dias. Mas depois que eu conheci essa tal Donep, Deus tem um mistério muito grande com esses jantares de confraternização praticamente que é feito aqui. Porque os nossos negócios explodiram. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu até sou repreendido pelo conselho, porque eles ficam sabendo que eu falo isso, mas eu vou falar, porque o Sérgio não vai mandar uma cópia desse DVD lá para eles. Uma descoberta farmacêutica, quando concluído o ensaio clínico, tem um valor mínimo de mercado de $1 bilhão. E eu estive aí em Nova York e via Pfizer fazer leilão de 3 patentes que tinham 3 anos de validade e vendeu as 3 por $14,5 bilhões. Então, quando eu falava de milhões, desse grande, eu sabia, você está louco. O pessoal corria porque achava que estava louco mesmo. E eu concordo mesmo, porque eu não tinha dinheiro para comprar pão e ficar falando de milhões. Mas porque eu não estava vendo o presente, eu estava vendo o futuro. E quero te provocar essa noite, a você também enxergar o futuro. Nesse momento eu gostaria que todos estivessem em pé, por gentileza, para que se eu falei aqui, resumidamente, uns 5% de tudo que aconteceu em minha vida, porque são quase 11 anos. Gravei um CD e estamos escrevendo um livro da minha história, mas o livro não chegou nem na metade ainda, já tem uma empresa de Hollywood querendo comprar para fazer um filme. Então umas coisas começam a acontecer, umas coisas extraordinárias. Hoje recebi 2 ligações de companhias farmacêuticas propondo um negócio, querendo fazer contrato, depois do ensaio clínico, nem está concluído ainda. Mas ele sabe que agora é muito mais fácil pegar o peixinho quando está pequeno do que quando o peixe cai no Rio Grande. Nesse momento, então, quero te convidar. Você, que estiver disposto e concorda em reconhecer que Deus existe. E a Bíblia diz que se confessares Jesus como teu único e suficiente Salvador, de audível voz, Ele te reconhecerá como filho também. Então, nesse momento, aproveitando a humildade de vocês e a paciência que tiveram de estar aqui para me ouvir, eu gostaria que vocês repetissem uma simples oração que eu vou fazer aqui, reconhecendo que o Senhor é aquele que pode mudar a nossa vida. Gostaria que, por um momento de concentração, fechassem os vossos olhos, todos, sem exceção, porque é um momento que nós podemos ligar o nosso coração e a nossa mente aos céus. Não estou criticando aqui credo religioso de ninguém e nem em que você acredita. Só quero te convidar a isso. Esse momento vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde de nossos pais e de nossos filhos e nossas filhas, nossos esposos e nossas esposas. Porque Ele vai nos conceder graça para nós passar por cada fase disso que estamos passando. Gostaria que todos repetissem comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único que pode nos salvar, que pode mudar a nossa vida, que pode nos dar salvação. O Senhor é o único que pode mudar a nossa condição de vida, que pode nos curar,
que pode nos libertar e que pode fazer isso por nossas famílias. Senhor, mesmo eu na condição de pecador, estou aqui me apresentando ao Senhor, mesmo não sendo digno de mencionar o seu nome. Quero entregar a minha vida à sua disposição. Quero entregar nas suas mãos e dizer que eu, Senhor, te aceito como sendo o Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, da minha família e dos meus negócios. Amém. Pode sentar com bondade. Nesse momento quero devolver o microfone ao mestre de cerimônia, doutora Anitta.